Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Nessa edição do Jornal da Univates, agentes de trânsito auxiliam na fiscalização do comércio ambulante em Lajeado. Novas regras para tirar a CNH passam a valer. Medida não afeta o Rio Grande do Sul. Tem entrevista ao vivo com a nova titular da terceira CRE, Cássia Benini. E ainda Jogos Escolares de Estrela, a fase agora é basquete. Essas e outras notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Olá, boa noite! Sem um trabalho formal, algumas pessoas procuram outras formas de sustento. Uma delas é a venda ilegal de mercadorias nas principais ruas das cidades. Em Lajeado, não é diferente. Um assunto já debatido no município e que agora volta à tona. Comércio ambulante, qualquer forma de atividade lucrativa exercida de maneira itinerante ou estacionado em vias públicas. Em Lajeado, as calçadas das principais ruas da cidade se tornam local de trabalho, mas em lei municipal, essa atividade não é permitida. Na semana passada nós realizamos uma ampla reunião, então convidamos todos os ambulantes para participarem, junto com outras secretarias também, da habitação, do social, para garantir que a gente pudesse dar um encaminhamento adequado também para os ambulantes, né? A gente não quer simplesmente, não pode mais e acabou. A gente quer tentar proporcionar alternativas para essas pessoas. Então, a gente conversou inicialmente com eles, agora essa semana tem uma nova reunião que foi marcada para a gente pensar algumas alternativas. Que tipo de alternativa essas pessoas que estão nesse tipo de comércio podem ter? Um emprego formal, alguma região específica onde eles podem atuar? A gente vai ter que pensar junto, né, para tentar achar uma solução. A gente sabe que Lajeado é uma cidade em pleno desenvolvimento que acaba atraindo esse tipo de pessoa. A gente vai ter que tomar uma decisão de colocar eles em alguns locais específicos ou então simplesmente proibir de fato a atividade e fazer com que essas pessoas procurem outros empregos ou até migrem aqui da cidade. A partir dessa semana, os agentes de trânsito começam a auxiliar na fiscalização. Feito pela Secretaria do Planejamento através dos fiscais de posturas. No entanto, quando o ambulante ele coloca suas mercadorias na calçada, ele acaba infringindo o Código de Trânsito, que diz que as vias públicas precisam estar livres para a passagem dos pedestres. Então, a partir dessa regulamentação, os fiscais de trânsito agora vão poder nos auxiliar nas fiscalizações e garantir que a gente tenha um maior efetivo nas ruas, né, garantindo que o comércio ambulante seja combatido de maneira mais eficiente. Não é o comércio em si somente, mas de obstrução das vias, no caso as calçadas, para que eles cumpram a lei e eles querem isso e nós também, certo? Então não somos inimigos, queremos simplesmente o cumprimento da legislação por ambas as partes, tanto da prefeitura quanto por parte dos ambulantes. Segundo o secretário de Planejamento e Urbanismo de Lajeado, quem descumpre a legislação municipal pode ter a mercadoria apreendida e sofrer consequências. Se a pessoa está no local proibido, a gente para e acaba recolhendo, aí sofre multa caso ele queira recolher esse produto de volta, né, queira pegar, embora o produto tenha que ter procedência, né? Quando o produto não tem procedência, quando o ambulante não consegue comprovar por meio de nota fiscal que ele comprou esse produto de maneira regular, a gente não devolve os produtos. Nessa quinta-feira, na parte da tarde, uma nova reunião está agendada. A ideia é buscar soluções para quem depende do comércio ambulante. Existe uma grande reclamação por parte dos lojistas pelo caso de ser um comércio desleal, né? As pessoas não pagam aluguel, os produtos muitas vezes não têm uma origem declarada, então tem uma questão bem cuidadosa ali, a gente tem que ver se não tem outras coisas por trás disso, e sem contar na questão da cidade, né? Nossa cidade tem que estar adequada para o tráfego das pessoas nas calçadas, então é muito complicado quando tem essas barreiras artificiais aí por causa dos ambulantes parados. Em função do feriado da Revolução Farroupilha, nesta sexta-feira, as repartições públicas da Prefeitura de Lajeado vão ter o expediente alterado. A coleta de lixo vai contar só com a coleta seletiva. Já no sábado, o recolhimento de lixo orgânico vai ser feito nos locais que seriam atendidos na sexta-feira. A coleta de lixo volta a funcionar de forma normal na segunda-feira. E no próximo bloco, novas regras para tirar a CNH passam a valer, mas medida não afeta o Rio Grande do Sul.
Primeiro feirão do emprego de Estrela é nessa quinta-feira na Associação dos Moradores do Bairro das Indústrias. A expectativa é que até 300 vagas sejam oferecidas aos interessados com diversos graus e escolaridade e qualificações. Pelo menos 12 empresas vão estar presentes no dia fazendo os cadastros. O atendimento começa às 9 da manhã e segue até às 4 da tarde. O Teatro da Univates recebe o evento Marco Zero do programa Inova RS na região dos Vales. Promovido pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, a atividade acontece dia 23 de setembro, às 2h30 da tarde. A ideia é alavancar o desenvolvimento das regiões utilizando metodologias de trabalho conjunto e mapeamento de ecossistemas de inovação. As inscrições devem ser feitas pelo site da Univates até o dia 17 de setembro. A partir de ontem, algumas regras mudaram para quem vai fazer a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, tanto na categoria A para motos, quanto na categoria B para carros. Mas nenhuma dessas mudanças afeta o estado do Rio Grande do Sul. Em 2014, a utilização do simulador para a categoria B passou a ser obrigatória em todo o país. Decisão que foi alterada em junho de 2019, através da Resolução 778, que o torna opcional. Medida que entrou em vigor no último dia 16 em todo o país, menos aqui, no Rio Grande do Sul, onde as aulas ainda são obrigatórias. Isso porque o Sindicato das Autoescolas do Estado solicitou que elas fossem mantidas, devido ao resultado positivo encontrado com sua utilização. Em 2014, o simulador era uma grande incógnita. Não se sabia a validade pedagógica dele. E essa resolução 778 não levou em conta os avanços que se teve com o simulador. Ele é uma ferramenta pedagógica importante. Além dessa, outras alterações na resolução. Outras coisas que aparecem nessa resolução as famosas cinquentinhas, né, que são os veículos de 2 rodas abaixo de 50 cilindradas, né, em que durante 1 ano eles não precisariam fazer aulas. O número de aulas noturnas, né, que passariam a ser apenas 1. Nos outros estados, com a possibilidade de não ter o simulador, o preço da CNH pode diminuir até cerca de R$300. Mas o que nós temos na realidade é que a ferramenta simulador, a vantagem que ela traz para o aluno, o custo-benefício é muito grande. O que o aluno tem, sim, de um custo exorbitante, são as taxas, impostos que ele paga nessa carteira e que muitas vezes ele não sabe. Então, por exemplo, um aluno hoje que vai fazer a sua carteira AB, ou seja, carro e moto, ele tem um custo de R$ 3.608. Não é o simulador que tem um custo de R$315 que pesa no bolso dele. E sim, são as taxas, são os impostos que irão pesar, que tem hoje um custo de R$ 1.150. Então, caso houvesse um real interesse de baixar o valor para beneficiar a população, os nossos governantes realmente iriam pensar em baixar estes valores e não diminuir ou retirar um equipamento pedagogicamente relevante. E agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para amanhã. O dia pode começar com muitas nuvens e com alguma chuva na região. Porém, conforme ar mais seco ingressa sobre o estado, o tempo melhora e permite que o sol aparece. Em Lajeado, as temperaturas ficam entre 14 e 21 graus. Em Dois Lajeados, a mínima deve ser de 10 e a máxima de 19. Já em Vespasiano Corrêa, as marcas ficam entre 12 e 20 graus. E no próximo bloco tem entrevista ao vivo com a nova titular da Terceira CRE. Nós já voltamos.
Desde o início deste mês, a terceira Coordenadoria Regional de Educação, com sede em Estrela, conta com nova titular. A professora de matemática pós-graduada em orientação educacional, Cássia Benini, assume o cargo antes ocupado por Grace Weschenfelder. Por isso, hoje recebemos aqui no estúdio a Cássia Benini. Seja muito bem-vinda, Cássia, ao Jornal da Univates. Obrigada, Juliana. Obrigada pelo espaço. Estamos à disposição. Que bom, Cássia. Já são cerca de 2 décadas aí, né, à frente do serviço público, podemos dizer assim. Antes de você ser nomeada titular, você já trabalhava na coordenadoria, mas em outro cargo, em outro setor. Como é para ti agora esse envolvimento, né? Como era antes e o que muda a partir de agora? Eu já estou na coordenadoria desde 96, então são 23 anos que eu estou na coordenadoria. Na última gestão estive à frente do setor de recursos humanos como chefia. E agora, então, desde janeiro eu assumi como coordenadora interina e no dia 2 de setembro fui empossada como coordenadora regional, efetivamente no cargo. E é um desafio, né, porque são 88 escolas que a gente tem, são 32 municípios, são 1.600 professores, mais 500 e poucos funcionários de escola, então 21 mil alunos, então é um público bastante grande que a gente tem sobre o comando da terceira coordenadoria. Você teve que participar de um processo seletivo para estar à frente. Como é que funcionou esse processo? Se não me engano, o processo seletivo Qualifica RS, isso? Isso, o processo seletivo foi pelo Qualifica RS, é uma inovação do governo, né? Porque até então os coordenadores sempre eram designados por indicação política, indicação do governo. E agora, então, a gente teve que passar por uma seleção de currículos, teve várias etapas, começou em abril esse processo seletivo, análise de currículos, depois teve entrevista por competência, entrevista com especialistas e, por fim, teve a entrevista, então, com o governo, que foi entrevista com o secretário de Educação, a secretária adjunta e mais 2 técnicos da Secretaria de Educação. Foi um processo bem extenso, então. Sim, foi um processo bem extenso. E foram mais de 1.500 inscritos nas 30 CREs, né, 30 regionais que a gente tem pelo estado. E então chegamos à final e assumimos no dia 2 de setembro. Após passar esse período, né, a posse também, que aconteceu em Porto Alegre, tu ficaste um período em Porto Alegre também, né? Comenta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo. Isso também foi uma inovação do governo, porque após a posse a gente já ficou lá por uma semana numa imersão, onde a gente teve uma formação nos mais diversos setores da Secretaria de Educação, passando informações para todos os diversos setores, né? E foi um momento muito importante de troca entre os coordenadores, trocas de experiências e também com a equipe da Secretaria de Educação. A SUEP, o Conselho Estadual de Educação, foi um momento bem importante que a gente teve de muito trabalho, de muita formação ao longo da semana. O primeiro contato, podemos dizer assim? Sim, primeiro a gente que já estava atuando já tinha contato com o pessoal da secretaria, mas para muitos coordenadores que estão vindo de uma outra atividade é um momento novo, né? Você já estava à frente da terceira coordenadoria de forma interina, né, Cássia? Como é que foi esse processo para ti? Desde janeiro, se não me engano. Como é que foi assim? Eu sempre digo, apesar de estar tanto tempo na coordenadoria, mas esses meses agora foram de um aprendizado muito grande. Porque no momento que tu está na coordenadoria, trabalhando num determinado setor, tu detém o conhecimento daquele setor. Tem muitas vezes assuntos que tu nem imagina que são abordados dentro de uma coordenadoria, porque tu não tem condições de te deter a tantas informações. Mas no momento que tu está numa coordenação geral, tu tem que saber de tudo um pouco, tu tem que, aos poucos, ir te apropriando. Então, é um universo muito grande, são desafios bem grandes, um aprendizado maravilhoso. Com certeza, como tu comentaste antes, são cerca de 88 escolas, 32 municípios e cerca de 20 mil alunos, estudantes. Acredito que a tua função antes, no Recursos Humanos, com certeza vai te ajudar muito a lidar com esse processo, né? Ele, de certa forma, auxilia muito, né? São as duas coisas que andam juntas, podemos dizer assim. Com certeza. E, na verdade, já é uma gestão que a gente faz na questão do atendimento das escolas com recursos humanos adequado, né? Que os recursos humanos sempre é um problema
que a gente é uma incerteza, porque um dia tem professor, no outro dia acontece uma aposentadoria, uma exoneração, alguma falta, e a gente tem que estar suprindo nessa questão. Mas é um desafio grande e nós temos muitos trabalhos, muitas frentes aí para ser desenvolvida ao longo dos 4 anos de trabalho. Com certeza. Entrando nessa questão, também no início do ano foi registrada algumas faltas de professores, monitores em algumas escolas. Essa situação acabou preocupando não somente alunos, mas pais, comunidade em geral. Podemos dizer que essa situação já foi resolvida ou ainda existe a falta de professores? As faltas que existiram no início do ano já foram supridas. Nós temos algumas faltas sim, mas são necessidades que vão surgindo ao longo dos dias em situações eventuais, né, pontuais também. Mas já estamos fazendo um planejamento, já começamos a fazer um planejamento para 2020. Então, já estamos trabalhando na questão de turmas, de organização de escolas para 2020, para que não ocorra os problemas que a gente teve agora no início do ano de 2019. Então, já estamos trabalhando, começando a trabalhar na organização das turmas, para depois conseguir organizar os recursos humanos adequado para essas turmas. Claro, além desses projetos, tem outro que tu possa destacar ali, que tu pretende, né, outros projetos no período aí da frente da coordenadoria, e o que tu espera dessa gestão, então? Assim, nós temos um programa que foi lançado pelo governador na semana que a gente estava em Porto Alegre, em formação, que foi o Jovem RS Conectado no Futuro. Foi lançado pelo governador. Na semana passada a gente teve uma primeira formação com os diretores. Nós temos 18 escolas que estão fazendo parte desse programa. Nós fomos a Santa Maria numa formação. Nesse primeiro momento são 18 escolas. O ano que vem mais um grupo se agrega e assim, paulatinamente, até o término dos 4 anos, 100% das nossas escolas do estado estarão fazendo parte desse Jovem RS, onde as escolas elas são, digamos assim, distribuídas de 3 formas. Elas recebem um selo de escola criativa, inovadora e empreendedora. Então, de acordo com a sua forma de trabalhar, com o seu projeto de trabalho, a escola será classificada com um desses 3 selos. E as escolas foram escolhidas, essas 18, de acordo com a sua prática pedagógica, que já desenvolvem, e projetos que já vinham desenvolvendo na sua escola. E agora serão aprofundados e melhorados esses projetos. E outra meta que a gente tem também é a questão da evasão e da repetência, de diminuir esses índices, né? Porque se a gente pensar no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, chega a evasão e a repetência a 30%. Então, quer dizer, de 100 alunos que entram no primeiro ano de ensino médio, 30 ficam ao longo do caminho. É um número muito alto. Então, isso é uma questão que a gente também tem que trabalhar muito para a redução desses índices. Muito importante. Isso aí, Cássia. Então, o nosso tempo chegou ao fim e agradeço muito por ter participado, por ter aceito o nosso convite de participar no Jornal da Univates. Muito obrigada e nós que agradecemos. Tá certo, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. A partir dessa quinta-feira, Santa Clara do Sul faz mais uma edição da Santa Flor, Feira das Flores e da Agroecologia. Dentro da programação está a reunião da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, a ANVAT, e dos secretários de Agricultura da região. A atividade começa às 14h no auditório da Santa Flor. Já a abertura oficial da feira está programada para acontecer a partir das 18h. O evento segue até dia 22 de setembro com diversas atividades.
A Univates já recebe inscrições para o vestibular 2020 para cursos presenciais oferecidos no campus de Lajeado. São 37 opções entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos. As inscrições podem ser feitas pelo site univates.br/vestibular. A prova vai ser aplicada dia 8 de dezembro, contando com uma redação e 45 questões em diferentes áreas do conhecimento. A atividade acontece no campus de Lajeado, com início às 1h30 da tarde. Nessa semana é a vez do basquete nos Jogos Escolares de Estrela. Esta que é a 5ª modalidade do cronograma dos Jogos e será realizada até quinta-feira em 3 categorias: mirim, infantil e juvenil. No total, são 25 equipes masculinas e femininas em 42 partidas. Uma modalidade que requer força, mas também um pouco de jeito, de técnica dos atletas. Durante 3 dias, Estrela recebe partidas de basquete. Esta é a 5ª etapa dos Jogos Escolares do município. Hoje e os 2 próximos dias, ou seja, 4ª e 5ª, acontecem os Jogos Escolares de basquete aqui na cidade de Estrela, promovido pela Ismel. Hoje é a categoria mirim, de 2006 para cima, 6, 7, 8, 9 pode participar. Amanhã o infantil, que é 2004 e 2005, os nascidos. E na quinta-feira o infanto juvenil, que é 2002 e 2003. Em um dos colégios participantes, o esporte é a opção de atividade também no turno oposto ao das aulas. Eu trabalho com a educação física regular de manhã e às tardes, de segunda a quinta-feira, tem 3 tipos de escolinhas diferentes: atletismo, futsal e basquete. E essas atividades acabaram influenciando algumas alunas a praticarem diversas modalidades esportivas. Bem, eu comecei a jogar basquete principalmente por causa da escola e eu gosto bastante, mas não é o meu esporte favorito, o basquete. Qual que é o teu esporte? Handebol e futebol, principalmente. Bom, eu jogo basquete, na verdade, por causa da escola, na educação física, e eu gosto bastante. Então, por isso que eu jogo, na verdade. Enquanto isso, Bruna pratica basquete já há alguns anos, mas na escola, oportunidade de não perder esse hobby. Eu comecei a jogar basquete quando eu era pequenininha, não lembro direito a idade. E daí desde pequena eu gosto bastante de basquete. E os professores da escola, eles davam aula, de tarde. E daí eu achava legal e comecei a fazer. Oportunidade de prática esportiva, mas também de conhecer e se aproximar de outras pessoas. Quando a gente oferece esse turno oposto, para eles participarem das escolinhas, a gente tira eles da questão do computador, do celular, de andar perambulando aí pela rua, Então, como é uma atividade saudável, a gente chama atenção para que eles participem e aproveitem bastante essa oportunidade que o colégio dá para eles, É a primeira competição de basquete que eu participo mesmo. Tá sendo bem legal ter uma nova experiência. É bem diferente. Sim, a gente gosta muito, é muito diferente poder olhar outras dessas classes. É legal, é legal. E nós vamos ficando por aqui, lembrando que amanhã nós não exibiremos o Jornal da Univates em função da palestra Jornalismo Investigativo e Independente do Brasil, com integrantes do site do Intercept Brasil. Nós voltamos com o jornal na quinta-feira, a partir das 6h30 da noite, com mais notícias sobre o Vale do Taquari. Obrigada pela sua companhia e até mais! Jornal Univates, apoio cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda.